Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula aqui, estou trazendo para vocês uma questão de resolução do CAET, tá? De uma das provas anteriores. Meu nome é professor Roberto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, dar aquele joinha, tá? Para que possamos crescer aqui no YouTube. Questão 7 diz assim, ó, durante a atividade de observar constelações, os grupos viram a constelação do Triângulo Austral. Observe na figura abaixo, né, que é esse aqui, o esboço de um triângulo que um dos organizadores elaborou para representar essa constelação. E a questão pergunta assim, ó, qual a classificação desse triângulo quanto às medidas dos ângulos? Bom, antes de resolver aqui, eu trouxe para nós aqui, a classificação de alguns ângulos aqui. Então, veja bem, o que seria um triângulo retângulo? Observe, retângulo, se eu dividir aqui, ó, ao meio aqui, eu tenho retângulo, significa ângulo reto. E ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Então, se você tem um triângulo, e esse triângulo tem um dos ângulos deles, né? Um deles, né? É 90 graus, então esse triângulo nós chamamos de triângulo retângulo. Agora, acutângulo, né? Acute, a palavra acute significa agudo, ângulo agudo. Então, acutângulo significa ângulo agudo. O que são ângulos agudos? São ângulos menores do que 90 graus. Então, perceba aqui, ó, 60, 70 e 50. Nós temos três medidas aqui menores do que 90. Portanto, esse triângulo aqui, nós chamaria ele de triângulo acutângulo. Então, o que seria um triângulo obtusângulo? Obtuso, ângulo, né, obtuso. Então, ou seja, o triângulo possui um ângulo maior que 90. Então, veja bem, ó, aqui tem 40 e tem um 30. Esses dois ângulos não são maiores que 90, porém, tem um ângulo aqui de 110 que é maior que 90. Então, se tem um ângulo maior que 90, nós dizemos que o triângulo é obtusângulo. Agora sim, vamos resolver a questão, né? Então, veja, ó. Vamos para cá. Eu tenho um ângulo de 47, esse ângulo de 47 é menor que 90. Tenho um ângulo de 70 é menor que 90 e eu tenho um ângulo de 63 que é menor do que 90. Ou seja, todos os três ângulos são menores que 90. São todos ângulos agudos, né? Então, ângulo agudo, agudângulo, né? Às vezes seria agudângulo em tese. Mas o certo é acutângulo. Acutângulo, acute, é ângulo agudo. Então tá aqui, ó. Três ângulos menores do que 90, triângulo acutângulo. Portanto, a resposta seria, não, seria não, é, né, a letra A. Mas observe o seguinte, né, e escaleno aqui. A palavra escaleno, né, não é em relação aos ângulos. Quando o triângulo pede a classificação dele em relação aos ângulos, a palavrinha por si só vai aparecer ângulo no final. Então, ó, acutângulo, obtusângulo, retângulo. Então, todos eles têm ângulo no final, menos a palavra escaleno, que seria a classificação se fosse em relação aos triângulos e os seus lados, né? E seria um triângulo com três lados diferentes. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.